Eu não poderia deixar de vir a esse microfone quando o assunto em tela veio a ser os conselhos, sobretudo esses 3 conselhos estruturantes que eu tenho chamado aqui a nossa cidade. Os conselhos urbanos, o Compur, Coman e Patrimônio Histórico. Mas eu tive muita vontade de vir a essa audiência pública para discutir com os membros desses conselhos. Eu percebi que houve uma convocação quase terrorista para participar do evento aqui. Me pareceu até que o vereador, ou algum vereador, não sei se o propositor ou outro, nem sei quem que propôs. Não me interessa quem propôs. Mas eu senti que teve um caráter, eu até gostaria que ele retirasse isso, né, esse sentimento, um caráter eleitoreiro, né, da convocação do conselho. Nós estamos aqui numa discussão séria sobre a função desses conselhos. E esses conselhos precisam ser revitalizados. O projeto de lei 820, que nós votamos aqui o ano passado, em 9 dias, muito mais rápido, Irã, do que esse do reajuste dos servidores, já tem 21 dias. Então, em 9 dias nós aprovamos o projeto 820, no final do ano passado. Ele já praticamente retirou todos os poderes do Coman. Levou toda a demanda para o Compur. Então, daqui para frente, os processos que forem apresentados à Prefeitura, praticamente todos irão para o Compur. O Coman se incumbirá das florzinhas, sabe? A coisa que trata da florzinha, ele vai cuidar. Então, é um conselho que realmente perdeu força. Mas a discussão dos conselhos precisa aprofundar mais. Nós não podemos levar isso para o campo, sabe, do palco, do circo. Nós precisamos tirar isso do circo. E precisamos verdadeiramente, para o bem do povo de Belo Horizonte, discutir sobre esses conselhos. Agora, se o Alberto Rodrigues me permitir, eu gostaria de usar o tempo de liderança. Ele está aí, Alberto? Ok. Como ele não está, eu entendo que ele está nos permitindo. Mas algumas coisas, olha só, nós vamos votar um projeto agora. Está na pauta. E aí tem um dos artigos do projeto, diz o seguinte: os projetos de ampliação de estabelecimentos culturais, hospitalares, eles podem sofrer alterações se o Compur permitir. Então nós estamos aqui num momento criticando as deliberações, a subjetividade, os interesses desses conselhos, mas ao mesmo tempo nós aprovamos o projeto aqui falando, olha, Compur, vocês é que são responsáveis por isso. Então nós precisamos ter uma posição aqui mais coerente conosco, com eles, com a cidade de Belo Horizonte, porque ninguém está entendendo a Câmara Municipal. Ninguém entendeu ainda qual é a intenção dos vereadores com relação a esses conselhos. Chega ao ponto de alguns conselheiros dizerem que os vereadores temos interesses inconfessáveis na mudança desses conselhos. Ora, quando leva para o subterrâneo, quando leva para o baixo nível, aí nós precisamos rever algumas coisas. Quando eles diminuem o debate a esse ponto, é porque alguma coisa está errada. O Irã colocou muito bem aqui, outro vereador disse que ele contemporizou. Não é nada disso, está tudo ok, a funcionária é muito boa, mas a verdade tem que ser dita. E isso está ocorrendo e nós precisamos corrigir. E é a função dos vereadores corrigir. Agora,
nós precisamos chamar os conselhos aqui, chamar a prefeitura aqui, para rediscutirmos a função dos conselhos. Essas matérias de conselhos chegam prontas. Os conselheiros são simplesmente chanceladores. É uma forma que o ordenador de despesa, que o responsável, encontrou para dissimular, para não se responsabilizar. Ora, se eu não quero ser responsável por uma coisa, eu sou um secretário, eu vou mandar para o conselho, porque os conselheiros, eles próprios lá resolvem, e eu de alguma maneira, torno difusa a decisão. Então, deliberação de conselho passou a ser isso. Elas chegam prontas, o executivo entrega pronto. Eu não sei quem é que manda no executivo. Enfim, cada pauta tem um interessado e realmente nós precisamos assumir a nossa função, sabe, que é definitivamente encontrar. Paralelamente, eu não acredito aqui que nós temos condições de deliberar assuntos que são pertinentes aos conselhos. Medidas mitigadoras, medidas compensatórias. Nós não temos estrutura na Câmara Municipal para assumir essa função. Então, uma proposta que alguns vereadores, inclusive nós assinamos em solidariedade, nós precisamos reconhecer que não temos condições. O vereador Preto sugere que nós façamos 2 reuniões a mais para autorizarmos, consentirmos ou não com os projetos, os processos que são aprovados ou reprovados pelos conselhos. Eu acredito que essa não é a forma mais adequada. Eu não tenho a receita, mas eu acredito que fazer esse palco, fazer disso aqui um circo, não é uma solução. Não é uma solução responsável, não é uma solução sábia. Mas eu também não tenho aqui. É importante que nós saibamos reconhecer as nossas limitações, mas que o somatório dos conhecimentos nossos, acho que é mais do que suficiente para encontrarmos uma saída para esses conselhos. Até porque os segundos, os minutos que temos, nós não damos conta de aprofundar neste tema. Então, gente, fica aqui a minha proposta de realmente, se a gente quer conversar sobre esse assunto, vamos convidar todos, vamos criar uma comissão especial na Câmara para ela se responsabilizar por realmente democratizar a participação. Porque esse conselho não tem participação popular nenhuma. Nenhuma. Não existe participação popular nesses conselhos de Belo Horizonte. Na grande maioria dos conselhos. Então, fica aqui a minha sugestão, viu, presidente? Que nós constituamos aqui uma comissão para analisar com profundidade a legislação que criou e que mantém esses conselheiros. Muito obrigado.